Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 7 de julho. Começa agora o Primeira Página. Empresa condenada por crime ambiental pode ser proibida de receber crédito do governo. Projeto de lei quer acabar com as barreiras para a exportação da carne brasileira. E uma homenagem aos 90 anos de Atos Bocão, o artista que é a cara de Brasília. Hoje, Primeira Página recebe o deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará. Bom dia, deputado. Bom dia. Bom dia, Paulo José. Bom dia, deputado. Bom dia, Paulo José. Paulo, quais são as manchetes nos jornais e nas revistas nesse início de semana? Bom, Adriana, na abertura oficial da temporada de caça aos votos por todo o Brasil é o grande destaque dos jornais de hoje, com os candidatos na rua, tomando cafezinho, indo às feiras, buscando uma aproximação maior com os eleitores. O crescimento das punições de motoristas que desrespeitam a lei seca, as limitações que começam a inibir o crédito e a aquisição exagerada de terras por estrangeiros no Brasil fecham os temas em destaque nos jornais. As revistas ainda correm atrás do rescaldo da libertação de Ingrid Betancourt. Vamos dar uma olhada nas manchetes de hoje. Começo pela Folha de São Paulo. Estrangeiro compra 6 mônacos de terra por dia no Brasil. Crivella imita Lula e faz carta ao povo do Rio. Embaixo, em 8 anos, 32% dos municípios encolheram. Lula acordou muito tarde para a reforma política. Propaganda vai alertar sobre os riscos de comer doces e gordura. Valor econômico. Crédito para empresas tem expansão recorde. E aqui embaixo, trégua temporária no caos aéreo. O Estado de São Paulo, Estadão, bancos começam a limitar o crédito. País sofreu 7.561 invasões de terra em 19 anos. G8 discutirá petróleo e fome, mas sem soluções. Terceiro mandato de Uribe tem apoio de 77%, diz pesquisa. Correio Brasiliense, punição pela lei seca cresce 35%. DF tem 11 assassinatos em apenas 16 horas. Desculpe, eleições. Deputados usaram dinheiro público em pré-campanha. Liberdade, Ingrid Betancourt promete ajudar os reféns das Farc. E o jornal o Globo, comandante ordena prisão de policiais por extorsão. Bush frustra a expectativa de reunião do G8. Ingrid já rivaliza com Uribe em popularidade. Na estreia, candidatos apelam para padrinhos, maior rigor para a lei seca no Rio. E as revistas? Começo pela Carta Capital. Família brasileira menor e mais saudável. Revista Isto É. O triunfo da hipnose. Aqui em cima, Ingrid Betancourt, do cativeiro à libertação, uma história emocionante. Gilberto Gil, o ministro que sumiu de Brasília. Revista Época, como proteger seu dinheiro da nova inflação. A lei seca do trânsito vai pegar? E o que a libertação de Ingrid significa para o futuro das Farc e do terrorismo na América Latina? Por último, a revista Veja. A vida começa aos 50. E o resgate de Ingrid Betancourt, uma derrota pesada para as Farc. Deputado, dessas notícias todas que eu acabei de ler, na sua opinião, qual é a mais importante para a gente começar esta semana? Estrangeiros comprando terra no Brasil. As manchetes dos jornais e das revistas, os fatos mais importantes no Congresso Nacional e os comentários do deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará. O Primeira Página já está no ar. São 8 horas, 5 minutos. Vamos começar pela manchete que o deputado destacou como a principal de hoje. É a manchete da Folha. Estrangeiro compra 6 mônacos de terra por dia no Brasil. Diz aqui a matéria: em 24 horas, fazendeiros e investidores adquirem 12 quilômetros quadrados, área equivalente a 6 vezes a do país europeu.
Fazendeiros e investidores estrangeiros têm comprado 12 quilômetros quadrados de terras por dia no Brasil. O ritmo da estrangeirização de terras foi medido a partir de dados do Cadastro Rural de novembro de 2007 a maio deste ano. No período, estrangeiros adquiriram áreas que somam 2.269 quilômetros quadrados e venderam 216 quilômetros quadrados. O saldo foi de 2.053 quilômetros quadrados que ficaram com eles, né? Total de terras em nome de estrangeiros passou de 38 mil quilômetros para 40 mil quilômetros quadrados nesse intervalo, segundo o cadastro. Como é que o senhor vê, deputado, o senhor que é um partido que trabalha muito com a questão da socialização dos bens de produção, essa concentração tão grande de terras em mãos de estrangeiros no Brasil? Primeiro, eu queria chamar a atenção do ministro da Defesa. Esse nome defesa significa soberania nacional. Mesmo no jornal que traz essa, outra manchete que você acabou de ler, 7 mil invasões, isso termina em caso de polícia, de justiça, tem manchete dizendo que quer prender fiscal do INCRA, etc. Agora, se compra terra desavergonhadamente nesse Brasil, então tem duas questões. Primeira questão de desenvolvimento com soberania nacional e uma fiscalização rígida nesses cartórios que existem aí pelo interior do Amazonas, neste país, porque compra-se terra no Brasil por telefone. Tudo que não vem nem aqui, por telefone. Então eu queria que o ministro da Justiça visse a questão da Amazônia, porque eu vejo discussão aqui na casa dos deputados da região, ou se derruba pau ou não se derruba pau, ou se planta ou não se planta, ou arrozeiro ou não arrozeiro. Agora, a quantidade de irmã de caridade que não tem nada a ver com irmã de caridade, de padre que não tem nada a ver de padre, ONG à torta direita. Eu quero saber qual é o papel do Ministério da Defesa deste país diante desse escândalo, dessa imoralidade. Porque dois Brasil já trazia a Fordlândia que os índios acabaram no pau no círculo da borracha. Portanto, eu acho que isso não é a mais importante notícia que tem aí na manchete, é essa questão da soberania nacional diante das compras exageradas que existe no nosso país. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, para ficar no mesmo, a questão de terra tem a ver com desmatamento, quer dizer, todas essas questões terminam de alguma forma se interligando. O mesmo jornal, na página seguinte, diz aqui que o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o ministro Mink divergem sobre a divulgação do desmatamento. O INPE diz que Lula quer ver dados antes, e Mink que demora se deve à Casa Civil. Números de maio estão prontos há 2 semanas. O Instituto considera positivo o interesse do Planalto em ver os dados antes de divulgá-los. Será que o Palácio do Planalto teria algum interesse em brecar dados que não sejam os que seriam do seu maior interesse? Ou é apenas um cuidado para fazer uma verificação antes que esses dados vão para a rua? Eu não sei assim afirmar, porque penso o Planalto, porque, por exemplo, a questão da Raposa do Sol, desde que ele assumiu o governo no primeiro, que tem essa discussão se há desapropriação ou não. Isso vem rolando há algum tempo. E a discussão lá na Amazônia fica muito nessa história, se toma conta dos índios ou não. Eu não sei o que é índio brasileiro conversar com o Papa para resolver um problema nosso. Esse é um problema nosso. O governo federal é que tem que tomar a frente de si e chamar o Ministério da Defesa e discutir isso internamente rapidamente, porque esse negócio da Amazônia ser o pulmão do mundo, que estrangeiro vem aqui ajudar a gente, não precisa não. Falta vergonha e vontade política e nacionalismo do nosso povo. Vamos já falar sobre, a propósito da questão do desmatamento, a gente vai daqui a pouco ver, é uma matéria, nós temos uma matéria sobre isso, né? Temos um VT sobre isso. Pode chamar. Então vamos lá. Empresas que praticam crime ambiental podem ser proibidas de receber empréstimo de bancos estatais. É o que prevê o projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2009, aprovado na quinta-feira passada na Comissão Mista de Orçamento.
A Lei de Crimes Ambientais de 1998 prevê multa e até cadeia para quem destruir florestas, comercializar animais ameaçados de extinção, poluir as águas ou destruir o meio ambiente e os recursos naturais. Mas muitas vezes o próprio agressor ambiental é beneficiado com recursos públicos. Com a nova regra prevista no projeto da LDO, as empresas cujos dirigentes forem condenados por crime ambiental serão proibidas de tomar empréstimo dos bancos estatais. Isso estimula e, além disso, contribui para que cada vez mais nós possamos estar qualificando, preparando os nossos empresários, os empreendedores, para que possam, então, cuidar do nosso meio ambiente. Tem que ter o cuidado de, com isso, não impedir que empresas outras que eventualmente por acidente ou de outra forma provoquem danos e que estejam dispostas a sanar esses danos, a procurar cada vez mais evitá-los, delas não poderem realmente ter a condição mínima necessária para fazê-lo. Para a coordenadora do Instituto Socioambiental, a tendência é tornar as leis ambientais mais rigorosas. Mas Adriana Ramos elogia a iniciativa do Ministério do Meio Ambiente de também liberar créditos a juros baixos para os produtores que desmataram e querem recuperar a área verde. Hoje a gente tem um reconhecimento da importância da floresta muito maior do que o que se tinha antes. Então, independente das situações de ilegalidade, esse esforço governamental de apoiar o processo de recuperação é um esforço que tem que ser visto com bons olhos e a gente precisa analisar caso a caso para não, de fato, não permitir o uso irregular desse recurso que vai para a recuperação, mas é importante permitir sim que as áreas que foram desmatadas sejam recuperadas e isso tem que ser feito o mais rápido possível. Deputado, esse projeto acaba diminuindo o desmatamento provocado por empresas brasileiras, mas as empresas com capital estrangeiro, normalmente elas não pegam crédito com os bancos estatais. Como fazer nesse caso? Eu coloco na questão mais geral. Quando já toma essa medida, já é positiva. Agora, os estrangeiros, eles não precisam de empréstimo brasileiro, porque eles já vêm dos seus bancos estrangeiros e já vêm todo com uma proteção muito grande da própria segurança nacional. Portanto, eu acho que essa história aí ela é positiva, mas quando se fala de estrangeiro no Brasil, tem que ter lei específica. Ninguém entra em país nenhum com essa facilidade que se tem no nosso país. Ninguém. País nenhum. Eu não topo a política americana, mas acho bonito o nacionalismo do americano. No desenho animado lá está a bandeira dele. No super-herói dele também. No filme de faroeste lá está as bandeiras. As pessoas para entrar lá tiram sapato, etc e tal. E por que nós temos que ser diferente, um país também continental, um país que tem flora, fauna, que nós estamos privilegiados nesse momento no mundo e não ter uma política de defesa da nossa riqueza, do nosso povo. Porque o senhor fala em soberania nacional, mas a compra de terras brasileiras por estrangeiros também reflete na produção de alimentos. Essa conversa das produções de alimento me parece que merece uma história com mais profundidade, cara repórter. Porque, por exemplo, o Brasil tem terra para plantar o que ele quiser, tamanho do que ele quiser. Agora, o financiamento, as histórias, por exemplo, desde que eu sou menino que eu vejo os usineiros, os latifundiários reclamando que eles ficam devendo, que o crédito não existe, não quebra nenhum. E de vez em quando sai uma anistia de não sei quantos milhões. Agora, a agricultura individual, que agora chama de agricultura familiar, porque sempre foi familiar a agricultura, por que se tinha muito filho no interior? Para ajudar na agricultura. Porque aqui nós temos uma mania de querer inventar a roda, que já foi inventada. Mas é bonito, só o senhor bota lá o nome, não sei o que, tudo bem. Então nós temos que ter uma política voltada para os interesses nossos. Que terra nós temos agricultado, nós temos terra para biodiesel, nós temos terra para tudo. Só falta política e sinceridade com respeito ao meu país. Deputado, vamos falar um pouco da questão do crédito, que está também atrelada à questão da inflação, que é outro tema que a gente vai tratar aqui durante o programa, mas o valor econômico, enquanto o valor econômico diz que o crédito para empresas tem uma expansão recorde,
Diz a matéria, não se tem notícia no país de um período em que os créditos oferecidos às empresas tenham experimentado um crescimento tão rápido quanto o atual. O saldo das operações com recursos livres para pessoas jurídicas aumentou 43% nos últimos 12 meses. Enquanto isso, os bancos começam a limitar o crédito ao consumidor. Financeiras exigem que gasto com prestações seja de até 20% da renda. O teto anterior era de 25%. O governo, de olho na inflação e querendo conter a demanda, está segurando o crédito. Como é que o senhor vê essa mão aberta para as empresas e essa mão fechada para quem consome? Bem, são as contradições do próprio sistema. Enquanto para o indivíduo que compra eletrodoméstico, compra veículos, e que vai gerar empregos, porque quanto mais consumo, mais empregos. Para o proprietário, para os empresários, eles têm lucro e têm financiamento fácil. Agora, eu pergunto a você, ou quem está nos vendo uma hora dessa, se eu começar a produzir carro e não tiver quem compra, como é que fica? Está complicado, né? Aí fica complicado. Agora, nunca se comprou tanto a crédito no Brasil, deputado. Agora, comprometer 25% da renda com financiamento é complicado. O consumidor, no final, vai acabar ficando de calça curta. Ainda bem, pior quando ele ficar sem calça. Não tem nem curta. Minha cara repórter, sabe como é que se compra crédito no Brasil? Você olha seu contra-cheque e olha o preço da caneta. Não, a geladeira, a prestação é R$10. Eu ganho 80, ainda me sobra 60. Ele não quer saber quanto é que está em jogo embutido, ele não quer saber se é 24 meses, se é 48. Ele quer a geladeira. Ele precisa da geladeira. E isto ganha o crédito, ganha a produção, ganha o ICMS, ganha todo mundo. Só quem paga caro é o próprio consumidor. Só que ele vai parar no agiota, né? Pois é. Mas vai pagar três geladeiras. Ele dá conta de pagar. Pois é, porque eu estou lhe dizendo, quem vai pendar é o consumidor. Principalmente porque ele não tem uma proteção, mesmo com a defesa do consumidor, com já 18 anos que tem feito um bom trabalho, mesmo assim ele ainda está sem proteção. Deputado, só para fechar essa questão, agora sim, falar de inflação diretamente. As duas grandes revistas, a revista Época, a revista Veja, a História também trata disso aqui pelo meio, mas eu destaco só essas duas que estão mais fáceis aqui. As duas com Meirelles e as duas, a luta de Meirelles contra a nova inflação, diz a Época, e a Veja, não é só o feijãozinho, a inflação tem um forte componente externo, mas as ameaças internas estão longe de ser desprezíveis, diz a matéria da Veja. O presidente Lula diz que não precisa se preocupar, o ministro Manteiga também, mas, além da retórica, existe uma coisa chamada fato. O que está sendo feito para conter essa explosão de inflação, a seu ver, está sendo suficiente, deputado? Não, o problema é o seguinte, uma coisa positiva que tem é o seguinte, quando os Estados Unidos davam um espirro, o resto do mundo ficava gripado. Dessa vez a coisa não está tão fácil assim agora. Acho que o Banco Central vem tomando algumas medidas, que eu não acho suficiente, porque nós temos que incentivar a produção. E a produção de alimentos, que o povo começou a comer aqui no mundo, pronto, aí a inflação é por conta de quem come. Então, se é o problema esse, vamos ter que produzir, e acho que a questão do aumento do juros não é uma solução. Eu não acho. Esse é um dos temas que nós vamos falar já, a questão do aumento da produção. Adriana. Veja depois do intervalo, o projeto cria plano de rastreamento para gado brasileiro. E todas as linhas de ônibus do país vão ser licitadas. O Primeira Página volta já.